Oi pessoal, eu sou a Beca, esse é meu canal e sejam muito bem-vindos. Hoje a gente vai falar de um livro que foi uma leitura curta, rápida, mas extremamente interessante e certamente inovadora. E o livro em questão é Últimas Mensagens Recebidas. Últimas Mensagens Recebidas é uma obra composta por uma junção de mensagens curtas, breves, mas que foram as últimas mensagens recebidas de alguém. A responsável por essa coletânea é a Emily Trunco, não sei se a pronúncia está correta, mas basicamente ela criou uma página no Tumblr, intitulado também de Últimas Mensagens Recebidas, e funcionava de maneira anônima. Basicamente, alguém, no anonimato, enviava para essa página a última mensagem que recebeu ou que enviou, dava um pequeno contexto e a história era publicada. Essas últimas mensagens eram enviadas pelo celular em troca de conversas, postadas em redes sociais ou por e-mails. E é assim que a Emily concebeu, a ideia desse livro, onde ela reuniu mensagens que, em sua brevidade, contam uma infinidade de narrativas. Boa sorte lá hoje! Alguém envia a primeira mensagem, que é respondida. Seria melhor se você fosse. E embaixo um pequeno contexto para compreender melhor essas últimas mensagens. Tive um desentendimento com meu pai depois que ele me magoou e mais tarde ainda fez pouco caso. Disse a ele que não iria ao seu casamento, que aconteceria em breve. No dia da cerimônia, mandei uma mensagem de boa sorte, que ele respondeu e eu ignorei. Depois disso, não nos falamos mais, sobretudo porque éramos igualmente teimosos. 6 meses mais tarde, eu estava ao lado de sua cama enquanto ele morria de uma hemorragia cerebral. Não me arrependo de não ter ido ao casamento. O que lamento tremendamente é não ter tido mais contato com ele depois. E vou morrer com esse arrependimento. Então é assim que funciona a leitura. Você abre em qualquer página, pode ser de maneira linear ou não, que você queira fazer essa leitura. Tem ali a mensagem e embaixo um pequeno contexto para te localizar dentro do cenário em que ocorreu essas últimas mensagens. E assim, a sua imaginação vai longe pensando nos detalhes que estão implícitos em cada página e em cada relato, mas principalmente as suas emoções ficam muito mexidas. Eu duvido que você leia esse livro inteiro e não tenha uma mensagem que mexa com você, que fique contigo, que te faça ficar a um passo de chorar. Sim, duvido. E é lógico, apesar de todas serem, em tese, as últimas mensagens recebidas, as razões, motivações e desfechos são sempre distintos. Então, em uma página você tá sorrindo e na outra página seguinte você tá com o coração pesado. Essa dualidade, na verdade, essa diversidade de sensações não é algo fácil de se encontrar dentro de uma obra. E, portanto, a temática presente nesse livro consegue despertar esses 1000 sentimentos. E de forma inevitável, o livro te faz refletir sobre o fim. De uma maneira simples e curta, nada muito elaborado, não a princípio pelo menos, mas é impossível não pensar sobre o impacto do fim, seja de um casamento, de uma amizade, de uma relação familiar, e principalmente sobre os finais inesperados, sobre aquela última mensagem que ninguém sabia que seria a última, nem quem enviou e nem quem leu. Não vou dirigir bêbado, prometo. Te ligo mais tarde, amor. Um pequeno contexto embaixo. Ele dirigiu e morreu naquela noite ao bater de frente com outro motorista bêbado. Ele tinha 22 anos. Em resumo, é esse o estilo da leitura. São trechos da existência de alguém, da intimidade de alguém, e que nessas páginas você consegue ter um breve vislumbre de como aquela situação chegou àquele estado. Às vezes você se identifica, às vezes você reza pra nunca se identificar com essas histórias, mas é impossível sair ileso. O peso de uma despedida, seja para o melhor ou não,
É um peso que dita uma vida toda. Aquele "e se" proveniente desse final pode ficar te assombrando para sempre, e os sentimentos, né, que provém desse adeus, seja culpa, alívio, remorso, arrependimento, são sentimentos muito perigosos, e fica muito claro como isso marca as pessoas que formaram essa coletânea. Afinal, elas postaram, né, em uma página na internet, e são poucas linhas, mas que deixam evidente essas diversas vivências que são distintas, mas todas são marcadas pelo fim, pela despedida, pelo adeus. E algumas mensagens aqui são tão francas, cruas e concisas que sequer precisam de um contexto. Você foi a melhor coisa que já aconteceu na minha vida. E também a pior. Principalmente a pior. Enfim, essa foi uma leitura bem rápida. Você consegue ler o livro inteiro em 1 hora, mas dependendo de como for a sua rotina, você consegue ler 2 ou 3 páginas por dia, sem precisar de um nível muito alto de concentração, de imersão. Cada página aqui é muito linda, tá? É um livro que esteticamente ele é, enfim, belíssimo, tá? Muito, muito bonito. E cada página, né, como eu disse, é uma mensagem, é uma obra que, em sua simplicidade, conquista muito. É singelo, é bonito, é triste, tudo ao mesmo tempo. Portanto, eu considero que vale a leitura. Me encantou, uma vez que é uma experiência nova, com uma proposta inusitada. E caso você gostou muito, né, do que você viu aqui nesse livro, lembrar que a autora também tem uma outra coletânea que se chama Cartas Jamais Enviadas, que, enfim, tem essa proposta um pouco diferente de escrever cartas que você acabou nunca enviando. E além desse outro livro, vale relembrar que tudo isso aqui começou como uma página na internet, no Tumblr, né? Então você pode baixar o aplicativo, procurar a página e vai ter lá várias outras histórias e relatos semelhantes ao que a gente encontra aqui. Pelo que eu notei, a página tá desatualizada desde 2021, mas ainda assim vale a conferida, tem várias histórias, é realmente assim bem interessante, algo diferente na internet. E, novamente, é uma leitura que, ao mesmo tempo que consegue te confortar, também te deixar bastante mexido e emocionado. Bom, pessoal, esse foi o vídeo, espero que tenham gostado. Se gostaram, não esqueçam de dar a curtida e se inscrevam no canal se quiserem. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau!